Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui juntos para mais uma aula relacionada com a cardiologia. Agradeço novamente poder participar desse aprendizado de vocês. E hoje nós vamos falar um pouco de ecocardiografia. A ecocardiografia, esse é um aparelho de ecocardiograma. A ecocardiografia, o ecocardiograma, o exame ecocardiograma, nada mais é do que um ultrassom do coração. O aparelho, como que ele funciona? Esse transdutor, ele emite uma onda sonora ultrassônica que vai bater numa estrutura e retornar para o aparelho nesse mesmo transdutor, onde vai ser processado uma imagem. Então, cristais piezoelétricos que estão aqui dentro são estimulados por uma energia elétrica, produzindo uma onda ultrassônica que vai bater na estrutura, no órgão, retornar e ser processado esta imagem, gerando aí uma imagem, seja cardiológica, seja de qualquer outro órgão. Esse é o princípio do ultrassom. E o ecocardiograma a gente utiliza para fazer um exame do coração. Quais são as vantagens do ecocardiograma? É um exame de baixo custo. Quando a gente compara com ressonância, quando a gente compara com tomografia, é um exame de muito baixo custo para a gente realizar. Ele pode ser realizado na beira do leito. Então, pacientes em salas de emergência, hemodinamicamente instável, de difícil transporte, ou numa unidade de terapia intensiva, ou ainda dentro de um centro cirúrgico, a gente pode levar o aparelho ao lado do leito, basta ter uma tomada e a gente consegue realizar esse exame na beira do leito. Mais recentemente, a gente tem os aparelhos portáteis, e a gente pode realizar até na casa dos pacientes esse tipo de exame. Tem baixos efeitos biológicos, ou seja, efeitos colaterais. Quando a gente usa um ultrassom com uma frequência muito alta, a gente tem o quê? Uma ruptura de membrana celular, mas isso são frequências mais elevadas do que a gente usa normalmente num exame. Hoje a gente está usando o ultrassom para lise de células neoplásicas. Então, o efeito colateral, quando a gente usa uma frequência muito alta, é essa ruptura da parede celular. Mas na ecocardiografia, até as frequências que a gente chega a usar, isso praticamente não acontece. E é um exame que me permite ter uma avaliação morfológica, eu vejo o tamanho do coração, o formato do coração, as válvulas, se tem alguma alteração morfológica no coração. E funcional, então eu consigo ver a forma e a função do coração. Se ele está funcionando bem, se a força do músculo é boa, se as válvulas abrem e fecham corretamente, se o relaxamento muscular também é normal, porque o músculo do coração ele tem duas funções. Uma é contrair e a outra é relaxar para poder contrair de novo. Então esse relaxamento também é possível a gente avaliar no ecocardiograma. E a hemodinâmica, o status hemodinâmico de um paciente. A gente consegue ver se o paciente está hipovolêmico ou se ele está hipervolêmico, através de alguns dados indiretos, como dilatação de cavo inferior, como diminuição da colapsidade da cava inferior na expiração e na inspiração. Você tem um percentual de colapsidade da cava inferior. Então, é um exame que consegue te dar várias informações, não só relacionadas diretamente com o coração, mas com o status hemodinâmico do paciente num todo. E as desvantagens do ecocardiograma? Ele é um exame completamente operador dependente, depende muito de quem está fazendo esse exame. Então, existe uma variação entre entre o mesmo exame realizado por duas pessoas diferentes. Então, essa é uma desvantagem. Limitações quando as janelas acústicas são desfavoráveis. Eu vou explicar para vocês o que é janela acústica, mas quando a gente não consegue ter uma imagem boa para poder avaliar
anatômica e funcionalmente o coração, e a desigualdade do parque tecnológico, né? Então, a gente tem hoje vários modelos de aparelhos, né? Alguns já têm algumas tecnologias mais novas e outros ainda não têm. Então, depende muito de que tipo de aparelho ou de que tipo de exame que você está querendo fazer no ecocardiograma. E então existe essa desigualdade, né? Então, são as desvantagens do ecocardiograma. O ecocardiograma ele tem vários tipos de exame, né? Tem o exame transtorácico, que é o exame mais comum, que o paciente basta deitar ao lado do aparelho, né? Deitado em decúbito lateral esquerdo, e a gente consegue realizar passando o transdutor, que é essa peça que fica na mão do médico, e a gente consegue já adquirir as imagens cardiológicas. A gente tem o transesofágico, que é uma sonda semelhante a uma sonda de endoscopia comum, né, onde o exame é realizado com o paciente deitado. A gente faz uma sedação leve, inclusive uma sedação oral também, com xilocaína tópica. Introduz essa sonda até o terço médio do tórax ali, onde a gente vai ter uma relação muito próxima com o coração, né? O átrio esquerdo ele fica praticamente encostado na parede do esôfago, né? Então, para que serve o ecocardiograma transtorácico? Primeiro, se eu tenho um paciente com alguma suspeita de doença grave, que eu não tenho uma janela acústica boa para fazer um exame transtorácico, eu posso abrir mão do exame transesofágico. O outro é que a gente consegue ver estruturas bem menores no eco transesofágico do que no eco transtorácico. Por exemplo, a gente tem uma suspeita de endocardite. No eco transtorácico, às vezes eu não consigo ver estruturas menores do que 1 milímetro ou 2 milímetros. No transesofágico eu consigo ver esse tipo de imagem, então eu consigo avaliar melhor as válvulas, né? Se tem vegetações ou não. Forame oval patente, que é uma falha da soldadura do septo interatrial. Às vezes é muito pequenininho, né? Eu não consigo ver no eco transtorácico, o eco transesofágico também vai me ajudar. E o eco transesofágico a gente usa também para fazer os exames intraoperatórios, quando a gente vai colocar algum tipo de dispositivo para fechamento de CIA, quando a gente vai fazer alguma implante de TAV, né, que é a troca da válvula aórtica por via endovascular. Então a gente usa o método transesofágico. A gente tem o método, o estresse, né? O estresse ele pode ser feito físico ou farmacológico. O farmacológico a gente usa dobutamina em doses crescentes associado à atropina. Para que serve o ecoestresse? O ecoestresse serve para a gente ver a reserva coronária, para a gente ver se a perfusão coronariana, o balanço oferta-consumo de oxigênio do músculo tá bom, né? Quando eu submeto uma pessoa a um estresse, você tem um aumento do consumo de oxigênio. Você tem, relativamente, então, que aumentar esse fluxo para a musculatura para que esse coração continue funcionando sob o estresse físico ou farmacológico. Se eu tenho uma lesão coronariana limitante de fluxo, quando eu aumento esse consumo, eu tenho um desbalanço entre oferta e consumo e vou ter uma alteração na contratilidade do músculo, né? Então, o ecoestresse serve para a gente ver, pesquisar isquemia e esforço induzida. Serve também para quê? Para a gente avaliar a válvula aórtica ou obstrução de via de saída. A gente faz um eco transtorácico simples, tem uma válvula muito calcificada ou uma hipertrofia septal com uma obstrução, com uma deformação da via de saída, mas em repouso, sem gradientes que gerem uma preocupação, eu posso submeter esse paciente a um estresse físico, né?
e ver o comportamento desse gradiente ou dessa obstrução, se ela piora muito durante o esforço. São informações muito importantes para um cardiologista ou para um médico ter em suas mãos. Então, para isso que serve o ecoestresse. O ecoestresse também serve para a gente estudar viabilidade miocárdica. Então, aquele paciente que teve um infarto pequeno, eu quero saber se ainda existe músculo vivo. Lá eu posso usar uma dobutamina dose baixa, porque no território do infarto, se ele melhorar ou se ele piorar em relação ao repouso, a gente tem o que nessa região? Músculo viável. Então, vale a pena eu intervir e levar sangue nessa região infartada novamente. Tá certo? Então, o ecoestresse tem várias utilidades. E o eco intraoperatório, que a gente comentou um pouquinho lá quando falou de transesofágico, nos implantes de dispositivos, seja para fechar uma CIA, seja uma correção de válvula aórtica, uma estenose valvular aórtica com um implante de endoprótese. E a gente tem hoje o mitral clip, que é a correção da válvula mitral via endovascular, que também é acompanhada pelo eco intraoperatório. Então, o ecocardiograma ele tem N utilidades quando a gente pensa em exame tanto ambulatorial quanto hospitalar e intraoperatório. Como é feito um ecocardiograma? O que são as janelas acústicas? Janelas acústicas, eu tenho um aparelhinho em minha mão que vai emitir uma onda ultrassônica. Então eu preciso achar, o ultrassom ele não atravessa osso, ele reflete praticamente 100%. Então quando a gente põe um ultrassom sobre alguma superfície que tem um osso logo abaixo, a gente não consegue ver nada. Então a gente tem as janelas acústicas, que são por onde esses feixes vão passar. A gente tem a janela acústica parasternal, que é ao lado do externo, a gente vai usar os espaços entre as costelas e as cartilagens costocondrais, né? A janela acústica apical, onde a gente procura a ponta do coração nessas janelas acústicas, na janela acústica apical. O coração ele fica nesta posição aqui, ó, tá? Tem a janela acústica subcostal, que fica bem abaixo do externo. A janela acústica supraesternal, fica na região da fúrcula, né? E as janelas direitas, parasternal direita e apical direita. Aqui a gente vai usar só quando a gente tem destrocardia, quando a gente tem citos inversos. Se a gente não tiver citos inversos, nós não vamos conseguir enxergar nada usando essas duas janelas aqui. Então, basicamente, uma pessoa que a posição do coração é normal, o eco transtorácico vai ter essas 4 janelas. Quais são os planos ecográficos? Quando a gente está com aquele aparelhinho na mão lá, é como se aquilo fosse uma faca. Eu vou cortar o coração em alguns segmentos, né? Então eu tenho o plano longitudinal, onde eu corto o coração longitudinalmente aqui e vou conseguir ver o seu interior. Eu tenho o plano transversal, que eu vou fatiar o coração da região apical até o teto dos átrios, e o plano sagital. Tá? Então esses são os 3 planos que a gente usa para avaliar um coração no ecocardiograma. Então, na janela parasternal, que eu estou cortando o coração ao meio, né, na parte longitudinal, esse feixe aqui é como se fosse uma faca, eu estou cortando isso daqui. Então, o que eu vou ver? Eu vou ver o ventrículo esquerdo, que vai estar aqui embaixo, acima dele, o ventrículo direito, a aorta, que vai sair daqui, e o átrio esquerdo. Então, quando eu faço esse corte parasternal longitudinal, eu consigo ver essas 4 câmaras. O átrio esquerdo, o ventrículo direito e a aorta. Tá? Aqui embaixo também é a aorta. Depois que ela faz o arco aórtico, ela desce por aqui. Tá certo? Então, esse é um corte
parasternal longitudinal. Então, eu vejo a válvula mitral, eu consigo ver a válvula aórtica, bem nesse corte. O parasternal transversal é aquele que a gente vai fatiar o coração. Então, eu posso começar aqui de baixo, quando eu corto o coração aqui, a gente vê todo o ventrículo esquerdo. Então, aqui é toda a região septal, a parede anterior, a parede lateral, a parede posterior e a parede inferior do coração. Então, aqui é o ventrículo esquerdo. Isso daqui são os músculos papilares, os músculos que fazem parte do aparato valvar mitral. Eles que fazem um bom funcionamento da válvula, são responsáveis por um bom funcionamento da válvula mitral. E aqui em cima a gente tem essa semilua. Essa semilua aqui é o ventrículo direito. Olha a espessura da parede do ventrículo direito, como ela é fina, ela tem pouco músculo, quando comparada com a parede do ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo direito, como tem pouco músculo, ele tolera pouca pressão. O ventrículo esquerdo tem mais músculo, ele tolera mais pressão. Se eu subo esse corte transversal para a região mais da base do coração, o que eu vou conseguir enxergar lá? Eu vou começar a ver a válvula aórtica, os 3 folhetos da válvula aórtica. Aqui é o folheto coronariano esquerdo, tronco de coronária esquerda sai daqui. Folheto coronariano direito, aqui não dá para a gente ver, mas a artéria coronária direita sai desse segmento aqui. E o folheto não coronariano, então eu consigo ver os 3 folhetos da válvula aórtica, a válvula pulmonar, o tronco de artéria pulmonar, o começo da artéria pulmonar direita e o começo da artéria pulmonar esquerda. O átrio esquerdo, o septo interatrial, o átrio direito e a válvula tricúspide. Com o simples fato de eu subir um pouco esse corte. Tá? Eu estou lá no plano da válvula aórtica, eu consigo ver tudo isso daqui. Então, eu consigo ver a via de entrada do ventrículo direito, a válvula tricúspide abre, o sangue entra por aqui e sai por aqui. Tá certo? Então, esses são os cortes parasternais que a gente consegue fazer no ecocardiograma. A janela supraesternal, que é aquela janela da fúrcula, eu consigo ver muito bem o arco aórtico e os vasos da base. E a artéria pulmonar direita cortada transversalmente. Esse daqui é um corte longitudinal, né? Eu estou cortando aqui, ó, o arco aórtico no meio. Estou vendo a artéria pulmonar direita aqui, tá? Passando bem no meio. Então, eu estou cortando neste sentido aqui. Se eu virar isso e cortar transversalmente, o que acontece? A aorta que eu estava vendo o arco todo, eu vou ver só um pedacinho da aorta. A artéria pulmonar, que eu estava vendo só um pedacinho, eu vou ver uma extensão da artéria pulmonar. E aqui embaixo, eu vou ver o átrio esquerdo com as artérias pulmonares. Ou seja, toda a drenagem pulmonar ela é estudada por essa janela supraesternal. Tá? A janela subcostal, que é a janela que a gente usa, que é embaixo do externo, ali na ponta do externo. Ela é muito boa para a gente ver o quê? Estudar o septo interatrial. É a melhor janela para a gente estudar o septo interatrial. A gente tem o átrio esquerdo, o septo interatrial e o átrio direito. Nesse corte, a gente também vai conseguir ver, na mesma janela subcostal, a gente consegue, se eu rodar um pouquinho mais, eu consigo ver parte do ventrículo direito, a via de saída do ventrículo direito, válvula pulmonar, tronco de artéria pulmonar. A aorta aqui no meio, aqui do lado o átrio direito e aqui uma ponta do átrio esquerdo. Então a gente também consegue estudar a via de saída do ventrículo direito na janela subcostal. A janela subcostal a gente usa muito quando nós vamos fazer estudar criança, fazer congênita.
Por quê? Os bebezinhos, a janela subcostal, a gente consegue ver praticamente tudo por ali no bebê. Então, a janela subcostal ela é bastante usada nas crianças. Nos adultos, às vezes a gente pega uma pessoa com sobrepeso ou obesa, a gente não consegue ver quase nada. Mas crianças, pessoas já mais magrinhas, a gente consegue ter uma boa visualização. Conseguimos estudar na janela subcostal as drenagens, a drenagem sistêmica, então aqui é a veia cava inferior, aqui é o fígado, veia cava inferior, desaguando no átrio direito, e aqui é veia cava superior. Então, a gente tem o plano bicaval que nós falamos. Então, a drenagem de veia cava inferior e a drenagem de veia cava superior no átrio direito. A gente consegue ver muito bem isso também. E aqui em cima tem uma região do septo interatrial. Conseguimos ver também o teto do septo interatrial. Esses são os cortes transtorácicos. A janela transofágica ela já é um pouco mais simples, né? Por quê? Aqui a gente consegue ver bem esquematizado a proximidade que o transdutor fica do coração. Então nós descemos o transdutor pelo esôfago até o nível do átrio esquerdo, que tem uma relação praticamente que direta com a parede do esôfago. Esse cristalzinho aqui, nós temos alguns botões que a gente aperta e ele faz esse giro multiplanar aqui. Então eu não preciso ficar rodando o transdutor para lá ou o transdutor para cá para a gente saber. É um simples acionamento de um botão e nós vamos cortando 0 graus, 60 graus, 120, né? E nos graus a gente tem os cortes já pré-estabelecidos. Então é para vocês terem uma ideia de como funciona um ecocardiograma transesofágico. E o ecocardiograma ele é dividido em alguns métodos, né? Um exame ele é composto por uma imagem e tridimensional, né? Você pode fazer um exame só bidimensional, um exame bidimensional e tridimensional. Isso permite, na imagem bidimensional e tridimensional, uma análise morfológica e funcional. Então eu consigo ver o formato, né, das válvulas, das artérias, do músculo, e se as válvulas têm uma boa movimentação, se a contratilidade do músculo do coração é boa, né? O Doppler, o efeito Doppler. O efeito Doppler, a gente consegue ver a direção do fluxo de sangue e a velocidade desse fluxo de sangue. Então eu consigo ter uma análise funcional da válvula. Por exemplo, eu tenho uma válvula que na minha análise bidimensional, eu estou vendo que ela é doente, que ela é espessada e tem uma mobilidade reduzida. Mas isso tem algum impacto funcional? Então, na análise do Doppler, a gente consegue ver se tem uma alteração na velocidade do fluxo. Né? Um exemplo interessante da gente fazer, você está num jardim regando a planta lá com a mangueira aberta 100%. A água está caindo aqui, né? Bem perto. Se eu tampo metade dessa mangueira, o que, que acontece? Essa água vai cair lá do outro lado, sem aumentar a pressão da torneira, sem aumentar nada. Por quê? A mesma quantidade de volume que está passando quando você está sem o dedo na mangueira vai ser a mesma quantidade de volume que vai ter que passar quando você está com o dedo tampando uma parte da mangueira. Então, com isso, a gente consegue calcular qual é a área, né, que está passando esse volume. Eu consigo falar em área valvar, por exemplo. Então, o Doppler ele serve para a gente ver a parte funcional e a parte hemodinâmica. Né? Como que a gente mede pressão da artéria pulmonar no ecocardiograma? Através de um Doppler, né, transvalvar tricúspide. Então, ele te dá bastante informação. O strain rate e o speckle tracking, o que, que é isso? Isso daqui é mais para uma análise funcional do músculo do coração.
O strain rate e o speckle tracking, eles servem para quê? É uma análise funcional do músculo do coração, né? Então a gente consegue ver a deformidade da fibra muscular. Se marcam dois pontos muito próximos, né? E a gente consegue ver o grau de aproximação desses pontos na análise funcional. Então a gente consegue saber, antes de você ter uma disfunção global do coração, se essa fibra ela já tem um grau de redução de deformidade. Qualquer grau de redução de deformidade não é normal. Existe algo acontecendo com esse músculo, apesar da função global do coração ainda não ter reduzido. Então, isso é extremamente importante para a gente diagnosticar algum mau funcionamento da musculatura do coração. Hoje é padrão ouro para detectar cardiotoxicidade, né? Nos pacientes que fazem tratamentos oncológicos, existem algumas drogas que são cardiotóxicas. E esse é o método gold standard hoje para a gente detectar essa cardiotoxicidade mais precoce. E a avaliação de sincronia miocárdica. Os distúrbios de ritmo, as pessoas que tiveram infarto ou que têm miocardiopatia dilatada, ela tem um comprometimento elétrico do coração. Então, às vezes, você tem um coração todo assincrônico e, sem dúvida nenhuma, isso reduz a parte funcional do coração, né? Você perde função com essa assincronia. E através desses métodos, a gente consegue analisar esse tipo de sincronia e indicar um ressincronizador. O que é um ressincronizador? É um marca-passo que tem dois cabos, um vai para o lado direito do coração e o outro vai via seio coronário, para a gente tentar, com o marca-passo, ressincronizar o coração, ou melhorar essa sincronia para melhorar a função e melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Então, para isso que serve o strain rate e speckle tracking. Bom, a imagem bitridimensional, o que a gente vai avaliar? Nós vamos avaliar os volumes das cavidades, a massa ventricular, se esse coração ele é hipertrófico ou não é. A hipertrofia é uma consequência da doença hipertensiva e a gente sabe que os pacientes hipertensos que têm hipertrofia têm maior chance de terem infarto, AVC ou evoluírem com insuficiência cardíaca. Os aneurismas ventriculares, a contratilidade segmentar. Quando a gente fala de contratilidade, eu não olho o coração como um todo, né? Eu olho o coração como um todo também, mas o coração ele é dividido em 17 segmentos. Quando a gente analisa a contratilidade segmentar, a gente vai ver cada um destes segmentos, saber se a contratilidade está normal ou não. E alguns segmentos têm relação anatômica com as coronárias. Isso a gente vai ver, eu vou mostrar lá para frente. As válvulas, se os folhetos são finos ou não, se a abertura é preservada ou não, se o fechamento é normal ou não, se tem endocardite, se não tem endocardite, né? O pericárdio, a gente vai avaliar a espessura de pericárdio, se tem derrame, se não tem, se esse derrame tem uma restrição de enchimento, o coração não consegue encher porque o pericárdio está apertando o coração ali, isso a gente chama de restrição diastólica. Pode acontecer só com o pericárdio, com o espessamento pericárdico, ou com um derrame adjacente que dificulta esse enchimento do pericárdio, né? Então a gente tem as pericardites restritivas, né, que é um pericárdio mais espessado, parece uma carapaça, e a gente tem as pericardites com derrame importante. Então isso aqui é importante a gente avaliar. As próteses e endopróteses vasculares, a gente avaliar a posição, avaliar a funcionalidade, se está bem fixa ou não a prótese, a mobilidade dos discos em caso de uma prótese mecânica. Então a gente consegue avaliar bem as próteses. As malformações congênitas, né, isso daqui é importante, a gente acabou de falar de uma aula de congênita, vocês viram o quanto é importante o ecocardiograma quando a gente pensa em cardiopatia congênita. As complicações mecânicas pós-infarto. O infarto não é só alteração de contratilidade,
Depois do quinto dia, você pode ter as complicações mecânicas, entre elas uma CIV, por exemplo, uma disfunção, uma insuficiência mitral isquêmica, quando você tem um infarto de parede inferolateral, você pode acometer o músculo papilar e gerar uma insuficiência mitral secundária ao infarto. E os tumores. No coração a gente também tem tumor. Então a gente tem os rabdomiomas, a gente tem o mixoma, que é mais frequente em átrio, que é um tumor mais frequente em átrio esquerdo. Então, tudo isso a gente consegue avaliar na imagem bi ou tridimensional. Então, na imagem bidimensional, quando a gente fala de volume das cavidades e massa ventricular, nós estamos falando disso daqui. Isso daqui é um corte parasternal, eixo longo, onde a gente está vendo o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, a aorta, o átrio esquerdo, a válvula mitral e a válvula aórtica. O que a gente vê aqui? Uma hipertrofia com um remodelamento concêntrico. Uma parede, um septo interventricular bastante espessado, uma parede posterior bastante espessada, uma cavidade com um volume mais reduzido. Isso a gente chama de hipertrofia concêntrica. O que acontece? Quem que tem esse tipo de coração? Os pacientes hipertensos não tratados normalmente evoluem com um coração assim. Por outro lado, a gente tem o quê? O remodelamento excêntrico. Um coração com paredes normais, espessura de parede normal, septo normal, parede posterior normal, só que uma cavidade aumentada. Então a gente consegue ver no bidimensional volumes e cavidades, das cavidades e a massa ventricular. Então isso é muito importante para diagnóstico e para prognóstico. Os aneurismas. Aqui é uma imagem de um aneurisma apical tipo dedo de luva. Essa imagem aqui, ela é muito típica na miocardiopatia chagásica. O paciente que tem chagas, às vezes a gente olha o coração, parece normal, mas quando a gente vê no segmento inferior, inferoapical, na parede inferior, lá na ponta, acaba tendo um aneurisma que parece um dedinho de luva. Então isso chama aneurisma em dedo de luva. Isso daqui é praticamente patognomônico de doença de Chagas. Faz um eco, o paciente não tem história de Chagas, não tem história de ter tido nada no coração. A gente acha um aneurisma desse, pode ir atrás de sorologia, que existe uma grande chance de acertar um diagnóstico aí pensando em doença de Chagas. E a contratilidade miocárdica. Essa daqui a gente vê um paciente que teve um infarto anterior extenso, toda a região lateroapical e ponta praticamente não batem. Ela é até um pouco discinética, veja que vai até um pouquinho para cima a hora que contrai. Então, contratilidade segmentar, a gente vê a porção lateral, aqui é um corte de 4 câmaras, o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, válvula mitral, átrio esquerdo, átrio direito, parede lateral, músculo papilar, e aqui toda essa região que virou um aneurisma. Então isso é um baita de um infarto. A avaliação das válvulas, alterações degenerativas, malformações, endocardite. Aqui a gente tem uma malformação, é aquele corte eixo curto, parasternal eixo curto, lá na altura da válvula aórtica, átrio direito, válvula tricúspide, ventrículo direito. Veja, aqui é uma válvula aórtica bicúspide, Ela tem só duas cúspides. Aqui ela fechadinha, aqui ela aberta. Tá certo? Qual é o problema de uma válvula aórtica bicúspide? O problema é uma doença congênita e está ligada com uma malformação da raiz da aorta e o segmento ascendente. Tem uma malformação, uma falta de um tipo de colágeno nesse segmento da aorta, que propicia o quê? A dilatação da aorta. Então, a válvula bicúspide ela pode estar ligada com aneurisma de aorta ascendente.
em jovens principalmente, porque como é uma doença congênita, não é infrequente na segunda ou terceira década de vida a gente pegar um aneurisma de um paciente que tem uma válvula aórtica bicúspide. Então sempre lembrar, válvula aórtica bicúspide está relacionada com um aneurisma do segmento ascendente da aorta por causa de uma deficiência de um tipo de colágeno na sua estrutura. Aqui é uma imagem tridimensional de uma válvula mitral, de uma prótese valvar mitral, né? A normofuncionante, ela abre bem, apesar de estar um pouco espessada. Tá? Então aqui é a imagem bidimensional e aqui é a imagem tridimensional. Nesse outro corte, é uma prótese valvar que a gente com endocardite, olha uma vegetação aqui, ó. Tá? Então, aqui é a válvula mitral, a gente vê o anel de sutura com uma vegetação. Aqui é a válvula aórtica, ó. Tá? Então, tem uma vegetação nessa prótese, é uma endocardite protética. Então, dá para a gente ver certinho o anel, onde foi suturado, e uma vegetação aqui, ó. Tá certo? E nessa outra figura, a gente tem um prolapso de válvula mitral. O que é o prolapso de válvula mitral? Quando a válvula mitral se fecha, normalmente ela mantém um plano valvar entre o anel mitro-aórtico e o anel posterior. Essa válvula ela fecha formando um Vzinho aqui, ó. O que está acontecendo com essa válvula? Essa válvula ela vem para trás, para dentro do átrio, esse folheto aqui. Então, isso é prolapso de válvula mitral. É uma movimentação posterior sistólica de um ou de outro folheto ou de ambos os folhetos. Então, isso é um prolapso de válvula mitral. Tudo isso nós estamos fazendo só com o exame bidimensional. Até o momento, nós não usamos nada de Doppler, de efeito Doppler aqui. Aqui nós temos o quê? Nós temos uma válvula aórtica naquele plano que nós vimos lá no eixo curto, no eixo transversal mais alto, lá no corte paraesternal. Uma válvula aórtica bastante fibrosada, com uma restrição de movimento e uma redução na sua área de abertura. Né? Então, aparentemente e visualmente, a gente já tem uma estenose aórtica. Agora, o quanto isso é importante? Será que visualmente funcionalmente ela é tão importante quanto no visual? Então, a gente parte para um estudo funcional. Né? Eu vou usar aqui o Doppler, o efeito Doppler. Então, essa velocidade aqui, essa integral de velocidade, é a velocidade do sangue passando através da válvula aórtica aqui. E com esse tipo de velocidade, aqui, 4,7 metros por segundo, a gente consegue calcular qual que é o gradiente obstrutivo dessa válvula. Gradientes médios acima de 50 são estenose aórtica severa. Isso tem relação com morte súbita, e a gente precisa intervir o mais rápido possível nesse tipo de paciente. Então a gente vem aqui, um gradiente máximo valvar aórtico de 88, e um gradiente valvar aórtico médio de 53. Essa estenose, que parecia ser uma estenose importante, realmente foi comprovada uma estenose importante com um estudo fluxométrico transvalvar. E aqui as endocardites. Né? As duas imagens são imagens de ecocardiograma transesofágico. Né? A gente vê que o transdutor está sempre no vértice desse triângulo, e o que está mais próximo do transdutor é o átrio esquerdo. Por isso que eu sei que isso daqui é uma imagem de um eco transesofágico. Se a gente voltar neste slide aqui, o que a gente está vendo? O que está mais perto do transdutor é a ponta do ventrículo esquerdo. Então, isso é uma imagem de um ecocardiograma transtorácico, e aqui no corte apical, diferente dessas outras duas imagens. Então, são imagens de ecocardiograma transesofágico, onde a gente vê
uma imagem num folheto valvar aórtico, bastante sugestivo de endocardite, e aqui na válvula mitral, né? Uma outra vegetação aderida na face atrial, provavelmente aqui do folheto anterior, porque a fusão está aqui, do folheto anterior da válvula mitral. Tá? Então, a gente consegue ver bastante coisa com um ecocardiograma transesofágico. Outra coisa que é interessante, que é bom a gente comentar, um ecocardiograma transtorácico, onde a gente não vê vegetação, a gente não exclui endocardite. Tá? Quando a gente consegue ver no transtorácico essa vegetação, a gente pode confirmar o diagnóstico de endocardite. Mas quando a gente não vê, a gente não pode dizer que não tem. Por quê? Estruturas menores do que 2 milímetros, 1 milímetro, a gente não consegue ver, a gente vai conseguir ver só no transesofágico. Transesofágico a gente consegue excluir endocardite? Sim. Todas as válvulas limpas, fininhas, funcionais, com funcionamento normal, a gente pode excluir aí endocardite. Aqui um estudo, um ecocardiograma mostrando um importante espessamento pericárdico, né? Isso daqui é uma pericardite por TB, né? A gente vê o tamanho do espessamento pericárdico, praticamente um granuloma aqui, e quase nenhum derrame, só um fiozinho bem de leve, né? Bastante diferente disso daqui. Isso daqui é uma pericardite com um derrame pericárdico bastante expressivo. Aqui eu não tenho um rechaçamento das câmaras atriais, mas para eu falar em restrição, eu preciso fazer um estudo com Doppler de enchimento dos ventrículos, ver se esse enchimento ele é reduzido, e do enchimento dos átrios, ver se esse enchimento ele também é reduzido, para eu poder falar em restrição. Tá? Então, a restrição, quando a gente vai falar de restrição por pericardite ou por derrame pericárdico, nós precisamos dos estudos fluxométricos, das drenagens sistêmicas e pulmonar e do enchimento biventricular. Aqui, nas próteses e endopróteses, esse ecocardiograma aqui é um eco de uma prótese, aqui é antes e aqui é depois, de um implante de uma prótese valvar aórtica. A gente consegue ver uma coisa mais branca aqui, né, que é a rede do stent, né, a prótese, para vocês terem uma ideia, ela é desse jeitinho aqui. Então, essas redes da prótese valvar é o que a gente está vendo aqui. Tá? É que eu não consegui uma imagem colorida. E nós conseguimos ver que abriu essa via de saída. Aqui a gente tinha bastante cálcio, uma coisa bastante fechada, né? O catéter já estava aqui, ó, o catéter de posicionamento da prótese, e aqui depois que ela foi expandida. Então, isso é uma prótese valvar aórtica, uma endoprótese valvar aórtica. Aqui, aquela prótese valvar mitral, né, com um bom funcionamento, uma abertura boa, a gente consegue ver todo o anel. E uma imagem aqui, aquela imagem da endocardite lá. As malformações congênitas, né, temos uma imagem aqui de uma grande CIA tipo ósseo secundo, numa imagem bidimensional, tá certo? Então nós temos aqui embaixo, esse corte aqui é um corte subcostal, aquele corte lá de baixo do externo. Então nós conseguimos ver o átrio esquerdo, o átrio direito já com um volume aumentado em relação ao átrio esquerdo, com um grande fluxo esquerda-direita no nível do septo secundo. Então, é um forame oval, desculpa, é uma CIA tipo ósseo secundo. E aí foi feito um transesofágico desse paciente. A gente consegue ver todo o septo interatrial. Aqui
a veia cava superior, desaguando aqui, e uma grande CIA tipo ósseo secundo, com margem para a gente poder fechar isso daqui com um outro tipo de endoprótese, aquela endoprótese duplo disco que vocês viram lá na aula de congênita, né? Então, é uma CIA com uma boa anatomia para a gente fechar com endoprótese. Outras malformações congênitas, aqui é uma CIV. Vocês lembram que tipo de CIV que é essa? Uma CIV, a parte muscular do septo interventricular está aqui. Aqui é uma parte membranosa do septo interventricular. Então é uma CIV perimembranosa, certo? Igual vimos na aula de congênita. E aqui uma outra CIV. E essa, que tipo de CIV que é essa daqui, moçada? Lembram? Todo o septo muscular está aqui, o septo membranoso está aqui embaixo, está lá na ponta do septo, lá quase na ponta do ventrículo. É uma CIV muscular apical. A gente vê um shunt esquerda e direita. Então, duas CIVs, uma perimembranosa e uma muscular apical. E as complicações pós-infarto? Muito importante isso. Às vezes a gente tem um paciente que infartou, fez angioplastia, está lá na UTI, bem, de repente, no quarto dia, você está pensando em dar alta para ele para a enfermaria, que ele já está estável, ele começa a ter falta de ar, falta de ar, falta de ar, e aparece um sopro sistólico bastante importante, que vai para toda a região de linha axilar até dorso, e vamos pedir um ecocardiograma, fazer um ecocardiograma para ver o que está acontecendo, né? Ó, isso daqui é um infarto com um infarto de músculo papilar, né? E aí, como faz o infarto do músculo papilar? Esse músculo papilar ele acaba sendo tracionado, porque quando ele fibrosa, ele traciona, ele se retrai, né? Fazendo com que essa válvula não feche. E faz uma baita de uma insuficiência mitral aqui excêntrica. Excêntrica por quê? Ela não vem para o centro aqui, ela vem toda a parede lateral do átrio aqui e vai embora. Uma baita de uma insuficiência mitral. Na outra imagem aqui, um infarto anteroseptal, né, que no sétimo dia também apareceu com um sopro, mas sem falta de ar, sem nada, um sopro que não tinha, um sopro ejetivo no bordo external esquerdo, tinha uma CIV pequena na região do infarto, sem repercussão hemodinâmica. O paciente aqui ficou observando por um período lá no hospital para ver se iria fechar isso daqui ou não. No andar da carruagem, essa CIV acabou aumentando e ele foi submetido a uma cirurgia para fechar essa CIV. Os tumores, que também conseguimos fazer diagnóstico com o ecocardiograma. Um tumor grande aqui, pedunculado, aderido na região do septo interatrial. Esse tumor aqui ele é móvel, veja que na sístole ele até atravessa a válvula mitral, mas depois ele retorna, né? Tanto no corte eixo longo quanto no apical 4 câmaras. E aqui a peça que foi retirada, né? Ele é pedunculado, onde foi cortado, né? Essa pontinha aqui, e esse é todo o tumor. Essa é uma imagem clássica de mixoma trial. Tá? Esse pacientezinho aqui é um paciente que foi feito esse exame para... Eu que fiz esse exame aqui, um paciente que teve um acidente de moto, veio ter morte encefálica, e me pediram um ecocardiograma para doação de órgão, né? O paciente até então nunca tinha tido nada no coração, e um achado de exame, né? Um tumor apical, já com uma área de necrose tumoral aqui. Isso daqui normalmente é rabdomioma, rabdomiomatose, tá? É um tumor benigno no coração
ele acaba sendo maligno se ele crescer muito ou isso daqui rompe e começa a fazer evento cardioembólico. Mas em relação à invasão, metástase, é um tumor considerado benigno. A análise do Doppler, né, que é interessante. O que é o efeito Doppler? Com o efeito Doppler, a gente consegue saber se as coisas estão se aproximando ou se distanciando da pecinha que fica na nossa mão. E com que velocidade isso está acontecendo? Porque se eu emito uma frequência, um som numa mesma frequência, e ele retorna numa frequência mais alta, significa o quê? Que esse objeto ele está se aproximando da fonte emissora. Se eu emito uma onda com a mesma frequência e ela retorna com uma frequência mais baixa, significa o quê? Que esse objeto ele está se distanciando da fonte emissora. Por isso que quando esse efeito daqui, para vocês terem uma ideia e conseguir imaginar melhor, vocês já ouviram um sirene de ambulância, né? Que ela vem... Então, esse é um efeito Doppler. Né? Quando está se aproximando, você percebe um aumento da frequência, e quando ela está se afastando, você percebe uma redução da frequência. Então, isso ajuda muito a gente estudar a hemodinâmica do coração, dentro do coração. Por exemplo, nós temos aqui uma imagem apical 4 câmaras, com a válvula mitral, e lembrando que a pecinha que está na nossa mão, que chama transdutor, está no vértice desse triângulo. O que está acontecendo com esse fluxo? A gente sabe que o azul está se distanciando e o vermelho está se aproximando dessa pecinha. Então, esse fluxo daqui, ele está voltando pela válvula mitral. Isso daqui é uma insuficiência mitral, pelo menos moderada, porque ela ocupa quase 50% aí do volume do átrio esquerdo. E aqui a válvula aórtica, da mesma forma, né? O vértice do triângulo tem o transdutor. Perceba que no comecinho aqui ela fica vermelha. Por quê? A angulação com o transdutor aqui dá a sensação de que ela está aproximando. Mas logo ela passa e começa a se afastar e fica azul. Então isso é uma insuficiência valvar aórtica. E através das velocidades, a gente tem algumas fórmulas que conseguem nos dar, né? Área valvar, pressão de artéria pulmonar, área valvar aórtica, o gradiente da válvula aórtica. O grau de refluxo daqui é na sístole, o fluxo passando pela válvula aórtica, e aqui é o refluxo, na diástole, um fluxo contrário. Então, se na sístole eu tenho um fluxo num sentido e na diástole eu tenho um fluxo num sentido retrógrado, o que é isso daqui? É uma insuficiência valvar aórtica, tá certo? Então, aqui, vamos começar por aqui. Válvula mitral. Com essa onda de velocidade de fluxo, então aqui é um enchimento rápido e aqui é a contração atrial. Eu tenho duas fases de enchimento ventricular. Esse aqui é o fluxo transvalvar mitral. Então, enchimento rápido e contração atrial, certo? Com esse tipo de onda aqui, eu consigo calcular qual que é o gradiente da válvula mitral, qual que é a área valvar efetiva a área efetiva da válvula mitral, tá? Isso daqui é uma curva de insuficiência valvar tricúspide, né? Com esta velocidade, o pico desta velocidade, eu consigo calcular a pressão da artéria pulmonar. Como que é a formulinha? 4 vezes a velocidade ao quadrado, mais a pressão de átrio esquerdo. A pressão de átrio esquerdo, normalmente, ela varia de 5 a 10 milímetros no máximo numa pessoa normal. Então, é a gente pegar essa velocidade que a gente tem, mais a pressão de átrio esquerdo, a gente consegue ter a pressão estimada da artéria pulmonar. Então, nos casos de insuficiência respiratória, o paciente chegou com falta de ar, a gente faz um eco, ventrículo esquerdo normal,
e tem uma pressão arterial pulmonar elevada, nós precisamos ir atrás de uma causa para essa hipertensão pulmonar elevada. Por exemplo, uma embolia pulmonar. Né? Então é muito importante a gente ter esse tipo de avaliação. E aqui é o Doppler tecidual. O Doppler tecidual na parede lateral do ventrículo direito serve para quê? Para a gente estudar a função de contração do ventrículo direito, saber se esse ventrículo direito tem uma contratilidade preservada e um relaxamento também preservado. Quando a gente tem uma onda E', que é essa ondinha aqui, bem pequena, e uma onda maior, significa o quê? Uma alteração no relaxamento da musculatura. Quando a gente faz da válvula tricúspide, um relaxamento do ventrículo direito. Quando a gente faz no anel lateral da válvula mitral, nós estamos falando de relaxamento de ventrículo esquerdo. Então a gente usa isso daqui, é um Doppler tecidual do anel valvar tricúspide ou do anel valvar mitral, para estudar relaxamento ventricular. Aqui nós vamos entrar no strain, strain rate e speckle tracker, né, que são isso é o que tem de mais recente na ecocardiografia. Nós estamos falando, isso daqui é um exame que já foi feito e nós estamos na análise do strain. Esse daqui é um paciente aqui do consultório, é uma miocardiopatia dilatada. Esse exame foi feito para a gente analisar a sincronia, se esse coração era sincrônico ou não, se eu poderia fazer alguma coisa a mais para esse doente. E aí, esse buais aqui, ele tem que ser, que a gente chama de olho de boi, isso tem que ser tudo da mesma cor. Quanto mais homogêneo for isso daqui, melhor para o coração. Mais sincrônico o coração está, melhor a funcionabilidade do coração. Tá certo? Então, esse foi um exame pré-ressincronia. A gente vê que tem uma grande área vermelha aqui, tá? E a ideia é eu deixar isso daqui o mais homogêneo possível. Esse paciente foi implantado um marca-passo, né, bicameral, com 2 cabos, um no ventrículo esquerdo via seio coronário e um no ventrículo direito, e reajustado, monitorando com o ecocardiograma, regulando o jeito que ficaria melhor. E esse foi o resultado que nós conseguimos obter, né? Uma maior homogeneidade, só uma região basal bem pequena aqui, dos 17 segmentos, 2 segmentos assincrônicos, né? E esse coração melhorou bastante. É só a gente dar uma observada nessas linhas aqui embaixo, ó. Quanto mais juntas elas tiverem, quanto mais juntas essas linhas tiverem, melhor fica. Então, veja como o gráfico da figura 1, elas estão mais longe uma da outra e mais planas, e na figura 2, elas têm um vale maior e estão mais próximas. Isso é o resultado da ressincronia. Aqui, uma análise funcional de deformação e sincronia miocárdica. É um eco tridimensional para a gente avaliar volume. Tá? Então, a gente consegue ver que o coração ele é praticamente sincrônico na imagem em amarelo. E nós estamos estudando em todos os segmentos, né, de uma vez só. Na análise funcional do strain, aqui é aquele método que a gente conversou, que eu citei um pouquinho antes, falando em relação à cardiotoxicidade. O que acontece? Reparem que aqui a gente tem um monte de pontinho, né? Essa análise ela é feita em cada distanciamento desses pontos, para a gente saber um valor de deformidade. Então, ó, menos 26, menos 22, menos 14, menos 18. O que acontece? Qualquer redução desta deformidade já implica em algum grau de desfunção contrátil da fibra muscular, né? Então, já tem um grau de disfunção da fibra muscular cardíaca. Agora, isso pode não impactar na função global, na fração de ejeção do coração, né? Mas a gente já tem alguma coisa errada acontecendo. E esse é o momento
da gente intervir, antes do coração perder a sua função global. Se a gente tem uma alteração contrátil, né, da fibra, mas que isso ainda não repercutiu no funcionamento global, esse é o momento da gente intervir, começar a tratar ou suspender o quimioterápico que está causando a cardiotoxicidade, ou começar a tratar um músculo cardíaco com droga. Né? Então a gente tem que intervir mais precocemente. Antes, quando a gente não tinha esse método, a gente intervia quando o coração perdia a função global. Quando ele perde a função global, a lesão ela já é difusa e bastante extensa. E a chance da gente recuperar é muito pequena. E o ecoestresse? Aqui é o ecocardiograma, a gente está pesquisando uma isquemia. Então, a gente tem as fases do ecoestresse. O basal, né, ou seja, ou o doente não está fazendo esforço nenhum, ou não está tomando nenhum tipo de droga. Aqui é um corte apical 4 câmaras, que nós estamos vendo toda a parede lateral e o segmento e o septo do ventrículo esquerdo. Então, em repouso aqui, veja que contrai tudo bonitinho, toda a região lateral, a ponta do coração e o septo estão contraindo bem. Quando a gente começa já numa fase de baixa intensidade, ó, a frequência cardíaca passou de 74 para 94. Repara que toda a parte anterior contrai bem e parece começar a aparecer alguma coisinha na ponta do septo, mas ele ainda espessa. Um certo retardo em relação a esse daqui, mas ele ainda espessa, né? Ele fica grosso, ele consegue engrossar. Quando a gente aumenta mais a frequência, no pico do esforço, ele está lá pedalando com quase 190 de frequência, o que acontece? Ó, a contratilidade ela reduz muito nesse segmento aqui. Então, o que aconteceu nesse segmento? Um desbalanço entre oferta de oxigênio e consumo de oxigênio. Faz com que o músculo acabe alterando a sua contratilidade. E quando a gente começa a retornar à frequência basal, observa que esse músculo ele melhora, ele volta a espessar novamente. Né? Com um certo retardo, mas ele espessa, como estava aqui. Isso daqui é um exame positivo para isquemia. Né? Veja que todo o ápice aqui, ó, ele praticamente para. Ó. Parece que faz até um pouco de discinesia, vai um pouquinho para fora. Tá certo? E depois recupera. Então tem uma área isquêmica que abrange toda essa região apical aqui. Ó. Tá? Então, para isso que serve o ecoestresse. E a gente consegue correlacionar as alterações segmentares de contratilidade com as coronárias. Por exemplo, o que aquele paciente que a gente acabou de ver no ecoestresse tinha? Não era esta região aqui, ó? Estava com isquemia? Qual que é a região verdinha? Artéria descendente anterior. Tá? Então, vamos lá. A artéria descendente anterior, o que ela irriga? Toda a parede anterior, a parede anteroseptal e ponta, toda a parede anterior e ponta, o septo posterior e ponta. E se eu cortar transversalmente aqui, eu vejo todo o septo anterior e parede anterior, na região da base. Quando eu vou subindo, vou indo para o ápice, veja que ela vai ficando mais importante. Então, a região apical, 2/3 da região apical é irrigada pela descendente anterior. Quando vamos lá para a parede lateral, que é essa daqui. Então, tem a parede lateral aqui nesse segmento, parede lateral aqui no segmento médio e parede lateral aqui no segmento apical. Quem que irriga o segmento parede lateral? Pode ser a DA? Pode, mas é difícil. Só se você tiver uma DA dominante e uma CX bem pequenininha. Mas normalmente é a CX, tá? Que irriga essa região. Se a gente pegar a região azul, sem listinha, né? Parede inferior, médio basal, parede inferior média
parede inferior média apical. Então, essa é o território da coronária direita. Esta região aqui, que é a região posterior, ela pode ser tanto da coronária direita como da artéria circunflexa. Isso depende muito da dominância. Se for uma dominância esquerda, é a área da circunflexa. Se for uma dominância direita, é a área da coronária direita. E uma coisa muito importante, veja aqui, parede de ventrículo direito. Quem que irriga? Coronária direita. Então nós voltamos lá naquela aula de infarto, sempre que a gente tem infarto de coronária direita, lembra a história do eletro? A gente tem que fazer V3R, V4R, derivações posteriores para estudar ventrículo direito. Tá? Por quê? Tá aqui, ó. Coronária direita é a coronária que irriga ventrículo direito. Tá certo? Então, se a gente vê uma alteração de contratilidade segmentar no eco, seja em repouso, seja no ecoestresse, a gente já pode, mais ou menos aí, ter uma ideia de que artéria que está sendo acometida. Tá? Gente, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. E eu deixo uma frasezinha aqui. Vocês que estão começando agora na medicina, isso é a coisa mais importante para um médico. Né? Um bom coração é a melhor religião. Né? Isso é uma frase do Dalai Lama. Eu não sou budista, né? Mas é uma frase que eu acho que, para quem está começando uma carreira médica, a gente tem sempre que ter isso em mente. Né? O principal objetivo de um médico é o bem-estar do seu paciente. Né? Então, eu acho que fica aí a dica, fica a lembrança. Eu estou à disposição para qualquer tipo de dúvida. Quem sabe aí um dia a gente faz alguns exames aí no hospital. Se eu não me engano, o Hospital do Centrinho tem um ecocardiograma. Quando acabar essa história de pandemia, talvez a gente possa mostrar isso na prática para vocês. Tá certo? Um grande abraço e se cuidem. Até mais.